Melhore 1% todos os dias. Eu estou falando sobre Kaizen, que é um princípio japonês de melhoria contínua. E eu não estou falando sobre uma ideia bonita, tá? Eu estou falando de uma forma prática de organizar a vida sem brigar com o seu cérebro. Eu sou Maria Jerônima, faço pós-graduação em neurociência, tenho especialização em hipnose, análise comportamental e vários outros cursos. E uma das coisas que mais fazem sentido quando a gente junta ciência com o Kaizen é entender justamente isso, que o cérebro ele não precisa de grandes mudanças para mudar. Ele precisa realmente de constância segura. Kaizen significa melhorar um pouco todos os dias, não 50%, não 10%, só 1%. E isso não é pouco, isso é estratégico. Vamos fazer isso para a vida real, porque é aqui que a maioria das pessoas, se perdem e não sabem o que fazer com as informações que recebem. Começando pelo básico, rotina da manhã. Se você acorda e já se sente atrasada, desorganizada, naquela correria, coração palpitando ou sem energia, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência. O Kaizen ele não pede que você vire uma pessoa matinal perfeita, que você faça aquele grupo dos 5 da manhã. Ele pede que você ajuste o mínimo. Talvez seja arrumar sua cama, talvez seja beber um copo d'água, talvez seja tomar um café da manhã com um pouco mais de atenção, sem celular por perto, por 5 minutos que seja. Isso já é 1% melhor e o seu cérebro aceita. Na alimentação, o Kaizen ele não exige que a sua dieta seja radical, que você tire isso ou aquilo. Ele funciona assim. O que eu posso melhorar um pouco hoje? Talvez trocar um item. Talvez acrescentar uma fruta no seu café da manhã. Talvez diminuir um exagero. Não é cortar tudo. É ajustar algo pequeno e repetível. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, o seu cérebro resiste. Quando você muda um detalhe e repete, ele aprende. E é isso que a gente tem que buscar. Na atividade física, por exemplo, o Kaizen é ainda mais claro. Não é sobre não zerar. 5 minutos de alongamento, 10 minutos de caminhada. Se você já corre, um pouquinho mais de corrida. Um exercício simples em casa. O corpo entende o movimento, não a intensidade. E o seu cérebro aprende que mexer não é sofrimento. No trabalho, por exemplo, o Kaizen funciona evitando um erro comum. Querer dar conta de tudo. Esse é um grande erro da gente, né? Em vez disso, você escolhe uma micro-melhora. Pode ser organizar uma parte da mesa, pode ser concluir uma tarefa pequena que você está adiando, pode ser trabalhar 20 minutos com foco total, sem seu telefone, sem interrupção, naquele projeto que talvez você está adiando. Tirar todas as notificações do seu telefone, isso cria uma sensação de avanço. E o seu cérebro responde muito melhor a avanço do que pressão. Nos estudos, a Kaizen é essencial. Não é estudar horas, é estudar todos os dias um pouco. 10, 15, 20 minutos com foco, né? Seu cérebro aprende com repetição. Quando você estuda pouco, mas sempre, ele começa a associar aprendizado à segurança e fica mais fácil. Quando você estuda muito e abandona, ele associa aprendizado à exaustão, que é cansativo, que é chato. Agora, o ponto mais importante, rotina sustentável. Kaizen não é um desafio de 7 dias. É uma lógica de meses, de vida. Então, você não muda tudo ao mesmo tempo. Você escolhe poucos pontos e mantém e vai acrescentando. Por exemplo, acordar e beber água, caminhar 10 minutos por dia, trabalhar 20 minutos focado em um projeto que estou adiando, estudar 15 minutos de algum tema ou ler um livro, dormir tentando respeitar um horário um pouco melhor. Isso não vai transformar só a sua semana, né? Não vai transformar tudo em uma semana. Ele vai transformar o seu cérebro em algumas semanas e quando o seu cérebro muda, o seu comportamento acompanha. O segredo do Kaizen é que ele não pede para que você se sinta motivada, ele pede para que você seja consistente. E consistência não depende de emoção, depende de decisão pequena e repetida. Se um dia você falhar, o Kaizen não manda você compensar. Então, se você não foi na academia hoje, faça 2 horas da manhã. Pelo contrário, ele manda você voltar ao mínimo, sem culpa, sem punição, porque o seu cérebro continua quando entende que errar não dói e que não é um problema. Disciplina nesse contexto não é rigidez, é continuidade. É não abandonar o processo porque um dia foi ruim. Isso vai acontecer porque nós somos seres humanos. Quando você vive assim por alguns meses, algo muda sem esforço consciente. Você passa a se ver como alguém constante. E a identidade é mais forte do que qualquer outra técnica que a gente for falar aqui, por exemplo. Na minha percepção, o Kaizen ele funciona porque ele respeita o seu cérebro. Ele não força a transformação, ele constrói a adaptação. Por isso que os japoneses que inventaram, né? Se você quer parar de procrastinar, não tente mudar a sua vida. Mude um detalhe por vez e repita. Isso é Kaizen, isso é ciência aplicada
Isso é o tipo de disciplina que dura, que perpetua. Eu sou Maria Jerônima, aqui a gente não busca perfeição, não busca motivação barata, aqui a gente constrói constância, um pequeno passo por dia.